Olá, tudo bem? Meu nome é Hugo Fernandes e nesse vídeo eu irei mostrar como que nós testamos os comandos aí Oracle, né? Comandos SQL, tá ok? Então vamos lá. Aqui na nossa disciplina, na unidade 1, né, a professora fala um pouco sobre, principalmente aí, sobre comandos DML, comandos DDL, tá ok? Essa sintaxe aqui, que é trabalhada, é uma sintaxe meio que um pouco geral, mas iremos trabalhar com Oracle, tá ok? Então essa disciplina é voltada para a linguagem de banco de dados Oracle, tá ok? E aí uma coisa interessante que eu trago aqui para vocês como uma dica é a plataforma Live Oracle, né? Ou Oracle Live, tá ok? Aqui por meio dessa plataforma nós não precisamos instalar, baixar o servidor da Oracle em nosso computador, né? Não precisamos baixar e instalar. Basta apenas você logar, criar um login, né? Logar nessa plataforma e por meio dessa plataforma nós iremos começar a fazer os nossos estudos, né? Criar tabelas, deletar tabelas, criar scripts, inserir, remover ou alterar dados. Então a maioria dos comandos que nós faríamos em um banco de dados instalado na nossa máquina, nós podemos fazer isso aqui pelo Oracle Live, tá ok? Então eu vou dar um exemplo para vocês, aqui um exemplo de utilização, tá? Então aqui a professora dessa unidade fala bastante aqui sobre create table, por exemplo, outros comandos, e aí eu vou mostrar para vocês como que a gente pode colocar isso na prática por meio dessa plataforma, tá bom? Então, primeiramente, vamos acessar a nossa plataforma. Então, livesql.oracle.com, né? Clique no botão Sign In. Então, o nome do utilizador aí é o e-mail que você utilizou para criar a conta na Oracle. Digite a senha, clique no botão Iniciar sessão. Nós somos direcionados aqui para a plataforma. E aí uma coisa que eu queria ressaltar é que aqui no botão ou no link SQL Worksheet é aqui que nós criamos, manipulamos o nossa base de dados aqui. Então imagine a Oracle Live como um servidor, tá? Que já existe uma base de dados aqui, mas ainda não existe banco, ou desculpa, ainda não existe tabelas, tá? Toda vez que você entrar na plataforma, acessar a plataforma, você vai ter que criar tabelas para você começar a fazer os seus testes, tá? Mesmo que agora eu faça, crie uma tabela, no momento que eu fechar a plataforma, deslogar da plataforma, essa tabela, tudo que eu fiz aqui será apagado, tá ok? Então, como no exemplo da professora lá, criando uma tabela, eu vou criar uma tabela para vocês. Então, como que a gente cria uma tabela? É aqui, no SQL Worksheet. Antes de criar uma tabela, eu vou mostrar uma coisa aqui. Nessa seção esquema, ele mostra para mim, exibe para mim todas as tabelas ou outras objetos ou outras entidades que existem na minha base de dados aqui. Tá? Por enquanto não existe nada, certo? Porque a gente ainda não criou nada. Então, venho aqui no SQL Worksheet. Vou pegar um exemplo que está na apostila, tá? Vou mostrar para vocês. Então aqui ele está criando uma tabela depth, né? Seria da tabela de patamento. Eu vou copiar tudo isso daqui e vou colar aqui. Só que a gente tem que prestar atenção, tá?
eu tenho que tirar o que? Algumas coisas aqui desse texto. Por quê? Porque aqui no meu material teórico ele está mostrando aqui o que seria, né, eu digitando, a professora digitando no Oracle que ela tem instalado lá no computador dela. Por exemplo, esse número 2 aqui ele indica que é a linha 2, 3 e 4, mas isso não faz parte, tá, da sintaxe de criação de uma tabela. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, eu volto aqui no Oracle. Então, eu tiro esses números aqui, tá? E essa é a sintaxe de criação de uma tabela. Ou seja, eu dei um create table, o nome da minha tabela, tá? E abro parênteses. E aí aqui, ó, eu dou o nome do meu campo, qual é o tipo do meu campo, vírgula, não podemos esquecer a vírgula. Depois, o outro campo, o tipo do campo, nesse caso aqui, a quantidade de caracteres que vai caber no meu campo, tá? Vírgula, nome do campo, o tipo e a quantidade de caracteres que vai caber. Por fim, eu fecho parênteses. E aí eu posso deixar esse ponto e vírgula. Esse ponto e vírgula vai servir para quê? Se eu criar aqui outra tabela, ele vai continuar. Se eu não tiver esse ponto e vírgula, se eu for criar uma tabela só por vez, não precisa do ponto e vírgula. Se eu for criar uma outra tabela, eu preciso do ponto e vírgula porque esse é o delimitador, tá? Aqui no Oracle. Então, perfeito, eu criei aqui a minha tabela, tá ok? Criei a minha tabela, não, desculpa, eu criei o script, o comando que cria uma tabela. Para criar, eu clico aqui no botão Run. Ele vai exibir aqui embaixo, ó, tabela criada, tá ok? Eu posso entrar aqui na seção esquema, percebam aí que já apareceu uma entidade chamada Dept. Ó. Se eu clicar uma vez, ele vai me dar todas as informações a respeito dessa tabela. Então, ó, qual é o tipo, qual é o tamanho, tá? Entre outras, tá ok? Vamos ver mais um exemplo aqui da professora. Ó, vamos criar agora essa tabela aqui, a tabela EMP. Então, eu seleciono, vou até o ponto e vírgula, SQL Worksheet. Eu tenho que limpar aqui esses números. E aí percebam aí, novamente a sintaxe. Então, comando create table, o nome da minha tabela. E aí, nome do campo, tipo do campo. Nome do campo, tipo do campo. Nesse caso aqui eu estou falando que ela é uma constraint. Nome do campo e por aí vai. Vou executar aqui, run. Tabela criada. Posso voltar aqui no esquema. E nós temos aí duas tabelas, criamos duas tabelas, tá? E aí quando você sair dessa plataforma e voltar, essa tabela já não vai mais existir, tá ok? Então você precisa criar novamente, tá? Mais uma coisa aqui, ó, que pode ser interessante. Então eu vou voltar aqui no... Eu posso criar, por exemplo, vou copiar, não preciso nem copiar, ó. Eu tenho aqui a instrução que eu acabei de fazer, create emp, eu posso salvar. Aí eu dou um nome, então, ó, script cria tabela emp.
descrição, script de criação da tabela EMP e clico em salvar. Então, o que ocorreu aqui? Eu tenho aqui, eu vou voltar aqui para o esquema, só para a gente voltar aqui para os scripts. Tenho mais script, ó, eu tenho um script que eu acabei de salvar. Esse daqui é um outro script que eu já tinha no meu usuário e a gente acabou de criar esse script aqui, ó, que é justamente a tabela EMP. No caso aqui, ele salvou o que eu tinha já feito aqui no meu SQL Worksheet. Por isso que ele salvou também quando a gente criou a tabela departamento. Se eu quisesse, eu poderia deletar. Tá, ok? Eu posso editar aqui. Vou colocar um ponto e vírgula. Por que que eu vou colocar um ponto e vírgula? Porque no momento que eu for executar esse script, novamente, o Oracle Live ele vai executar primeiro esse e segundo esse daqui. Vamos testar? Então, eu vou pegar e vou deslogar da plataforma. Agora eu vou logar novamente. Ó, eu vou entrar aqui na minha seção esquema. Ó. Percebo que não existe mais as tabelas EMP e DEPT. Eu venho aqui no My Scripts, onde eu tenho os scripts que eu tenho salvo. Entro aqui no script onde ele executa os comandos de criação de tabela da DEPT e da EMP e clico aqui Run Script. Ele exibe aqui uma mensagem, né? Deu sucesso aqui, então ele executou dois scripts aqui, ó, dois objetos criados, tá? Então se eu voltar aqui para o esquema, ele vai me mostrar as duas tabelas que criamos, tá? Então a partir daqui eu posso começar a manipular, estudar o meu cenário. Então o que tiver aqui nos nossos estudos aqui, na nossa apostila, você consegue, de uma maneira fácil, né, estudar ou executar aqui no Oracle Live. Tá ok? Então você consegue estudar todos os comandos aqui, as sintaxes, a gente consegue executar e estudar pela plataforma Oracle Live. Tá ok? Espero que tenha ajudado a todos nos estudos. Até uma próxima.